O jogo de ontem era fundamental para o Corinthians se afastar da zona de rebaixamento. E a vitória veio com o placar magrinho, mas é vitória, né? Esse gol de pênalti do Fábio Santos fez o Corinthians subir 6 posições na tabela do Brasileirão. 29 pontos para o Timão, que folga no final de semana e só volta a campo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. Acabou o risco de rebaixamento, mestre? Eu acho que sim. Acho que o Mancini vai manter esse time mais ou menos num padrão que permita que o Corinthians fique ali no meio da tabela, um pouquinho mais para cima e tal, porque nós observamos que ontem, por exemplo, apesar de tantas mudanças do time, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo já caiu um pouco, mas o primeiro tempo jogou muito bem, dominou a partida e tal. É verdade que o adversário é um dos lanternas aí, também é outro time muito frágil. Agora, eu quero ressaltar a figura do Fábio Santos. Esse rapaz, eu me lembro, quando o Corinthians estava no auge, eu escrevi qualquer coisa no meu blog sobre a importância do Fábio Santos, que estava fora do time uns 2 ou 3 jogos e o Corinthians caiu naquela época. E o Tite veio depois, quando nos encontramos, ele veio me dizer o seguinte, falou, você está certo, o Fábio Santos é fundamental para aquele time do Corinthians. E é fundamental para esse time do Corinthians. Inclusive, nessas condições, jogando como um meia esquerda, ponta esquerda, lateral ali, jogando pelo lado esquerdo com o Piton, eu gosto muito. É um jogador de habilidade, força, chuta bem, bate falta muito bem, bate pênalti como bateu no avião muito bem, tem experiência para burro. Eu não entendo por que é que o São Paulo abriu mão desse jogador, que é muito melhor do que os que ele tem lá. É que, na verdade, eu acho que ele acreditou mais no Arana, no poder ofensivo do Arana. O poder ofensivo do Fábio Santos é tão grande quanto do Arana. Agora, eu concordo com o senhor, mestre. O Fábio Santos veio para ajustar. Até porque quando o Corinthians não tem a posse de bola, ele funciona muitas vezes até como terceiro zagueiro, porque o Fagner desce muito. A gente vai falar isso daqui a pouco. Tá? Mas sobre o jogo de ontem, o Corinthians venceu, jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo, isso tem acontecido em todos os jogos da temporada do Corinthians. O Corinthians cai demais no segundo tempo. Mas não é só o Corinthians, né? Todos os times, não sei se é uma questão física, não sei se é uma postura também, porque o Corinthians no primeiro tempo jogou no campo do adversário, no segundo tempo já ficou atrás da linha Pode falar à vontade intermediária. E então, o Corinthians, para mim, ele luta. Eu ainda acho o Corinthians ameaçado. Ainda acho. Entendi. O Corinthians tem jogos a mais, né? Então ele pode ser ultrapassado. Jonas Campos chegando direto do Parque São Jorge para falar sobre essa vitória do Corinthians, que pode ser um divisor de águas dentro do clube, né, Jonas? Ou ainda é cedo para se empolgar? Boa noite. Boa noite, Michele. O pessoal na padoca aqui nas redondezas do Parque São Jorge já está colocando o Coringão na Libertadores do ano que vem, viu, Michele? Torcida, pelo menos com a vitória de ontem, já bastante empolgada com essa possível e eventual reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Boa noite também ao Celso, ao mestre Alberto Helena. O fato é que o Corinthians conseguiu uma vitória para lá de importante, subiu 6 posições na tabela de classificação. Tem 23 jogos, é verdade, né? Jogos a mais do que a maioria dos clubes no Campeonato Brasileiro. Apenas o Corinthians, o próprio Coritiba e o Atlético Mineiro do São Paulo já fizeram esses 23 jogos, então o Corinthians ainda pode cair um pouquinho, mas nesse momento é o 9º colocado, abriu 5 pontos da zona do rebaixamento e está a 5 pontos do chamado G6, que já pode dar uma vaguinha, quem sabe, na Libertadores do ano que vem. Então o Mancini ontem, na entrevista coletiva pós-jogo, foi perguntado até onde que dá para sonhar, Mancini? E olha só o que ele respondeu. Óbvio que nós estamos felizes porque nós subimos 6 posições, a gente está em 9º lugar, só que nós temos jogos a mais, então é óbvio que a gente sonha diariamente e projeta sempre o melhor para o Corinthians. Neste momento, a sequência de jogos, a sequência de vitórias é que vai nos dar a condição de brigar por uma outra situação.
Eu acho que quando você vê a sequência que nós tivemos desses últimos jogos e vê que a equipe vem numa evolução, a gente pode sim mirar, chegar lá na frente, mas para isso a gente vai ter muito trabalho. Mancini, né, gente, que ontem, antes mesmo da bola rolar, já precisou mexer na equipe titular ali. Ele tirou o Cássio, colocou o Walter, né? Não contou como uma substituição, foi antes do jogo, obviamente. Mas o Cássio, no aquecimento, sentiu uma fisgadinha na coxa esquerda, ficou no banco de reservas ali sendo preservado. O Walter, mais uma vez, deu conta do recado, foi muito bem, não foi vazado. Mas hoje o goleiro Cássio, camisa 12, capitão dessa equipe, passou por exames e foi diagnosticado com uma contratura muscular na coxa esquerda, ainda sem previsão de volta. Não é nada muito grave, mas fica como dúvida, né? Provavelmente fora do jogo da próxima quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa. Michele. Muito legal, Jonas. É triste, né? O jogador está escalado, está tudo certo, aí quando está no aquecimento sente. Mas o Walter é Como, no aquecimento? normal. Mas Normal no aquecimento? Acontece. Agora o Walter é um baita goleiro também, o Corinthians está bem serviço de Nossa, goleiro. aliás, ontem ele fez uma defesa espetacular, né? E o que me chamou a atenção ontem, apesar da queda do Corinthians no segundo tempo, é a capacidade de finalizar. O Corinthians está mais organizado, está trocando passes com mais rapidez, tem mais velocidade na transição. Até o Gabriel acertava passe. É exatamente isso que eu ia falar, Messi, que o Gabriel, ele tem... Eu gostava do Gabriel no Palmeiras, no começo dele do Corinthians, depois ele perdeu um pouquinho dessa questão técnica para substituir pela raça, então ficou mais um brucutu do que um jogador técnico. E ontem, para mim, ele foi o melhor do jogo. Ele distribuiu passes curtos, passes longos, sabe? Um Gabriel que deu gosto de ver, Messi. O que mostra que, na verdade, ele não é um brucutu, ele tem potencial. Claro. É que, às vezes, ele exagera na raça em detrimento da técnica. É isso aí, é essa mania do torcedor, da mídia e tal, pegar, raça, pega e tal. O cara acaba... Eu me lembro do Chicão. Você lembra do Chicão? Sim, 78, seleção Chicão brasileira. era famoso, o volante do São Paulo, da seleção brasileira. O Chicão, ele era famoso porque era brucutu, era duro, dava porrada e tal. Mas o Chicão sabia jogar bola. Teve na época na Bandeirantes, TV Bandeirantes, eu sugeri que eles faziam sempre um jogo de festa no fim de ano, entre seleção da capital e seleção do interior, paulista. E eu sugeri que 3 faltas, pênalti. Né? E o Chicão não deu um pontapé e esmerilhou jogando bola. Passe, drible, passe em profundidade, passe curto. Deu um maior show de bola. Legal. Quer dizer, esses caras, eles sabem jogar. Mas é que fica esse negócio na cabeça deles. Possuído pela raça que tem que mostrar. Raça. Antigamente, o torcedor ia no campo e falava assim: queremos jogador, queremos craque. Hoje o cara vai lá e fala raça. Mas o Celso estava reclamando aqui semana passada que desde que o Romero saiu, o Corinthians perdeu muito a raça. Eu? É. Quando? Ou não foi você? Não fui eu, não. Não sei quem você foi. Você está confundindo, alguém você vai trocar o nome, aqui, não, olha lá. Alguém falou aqui que desde que o Romero, acho que foi o Garrafa, que ele saiu do Corinthians, você acha que eu vou... Corinthians não foi mais o mesmo. Até foi o Flávio Prado. Pois é, tem lá um assessor de lateral e... O Romero era um jogador esforçado, mas... Era o artilheiro da Arena. Sim.